Olá, continuando o movimento uniforme, vamos falar agora das equações de Chezy e Manning. São equações utilizadas em projetos de canais. Bom, a gente viu na videoaula anterior que a força de atrito, que é aquela que se opõe ao peso na direção longitudinal, e por isso mesmo, ao se opor e se igualar, causa uma força resultante nula, promovendo um movimento uniforme. Esta força de atrito pode ser escrita então como a tensão nas paredes e no fundo do canal, multiplicada pela área de contato. Essa área de contato então é achada como pelo comprimento do trecho em questão vezes o perímetro molhado, conforme vimos na aula anterior. Coube a Chezy, em 1769, tentar descobrir uma fórmula que pode ser utilizada para projeto de canais. Ele fez isso em Paris, ao projetar canais naquela cidade. Ele assumiu a proporcionalidade entre a velocidade média ao quadrado, tá? E a tensão de cisalhamento. Tá? Apesar de vocês estarem vendo aqui V2 e U2, trata-se da mesma coisa, tá certo? Então, a fórmula então da força de atrito ficou escrita nesse formato embaixo, onde cai uma constante, P o perímetro molhado, V2 a velocidade média ao quadrado na seção considerada. Bom, a gente sabe que o peso daquele volume de controle é gama vezes o volume de controle. O volume, gama é o peso específico da água, e o volume é a área molhada. Imagina um prisma, tá? Com a área de base, e a altura do prisma seria esse comprimento do trecho considerado, de forma que a gente tem um volume A vezes L. Então, o peso escrito dessa forma, e a gente colocando tudo isso na equação da quantidade de movimento, a gente chega numa fórmula para a velocidade, onde temos a raiz quadrada do raio hidráulico e da declividade, e nós temos a raiz quadrada deste termo, que é uma constante. Tá? Esse termo é justamente o coeficiente de rugosidade ou de resistência da equação de Chezy. Se vocês observarem na fórmula, que relaciona a velocidade média com raio hidráulico, declividade e esse valor de C, nós temos aqui representadas as duas forças envolvidas no movimento uniforme. A força de atrito com o coeficiente de resistência e a força de gravidade com a declividade. Quanto maior a declividade, mais ação do peso. Quanto maior o valor de C, mais atrito, mais resistência. Então, dependendo do material que você revestir seu canal, você tem um valor de C para esse material. Essa equação, com o tempo, foi sendo testada e se descobriu que a dependência da inclinação é razoável, mas a dependência com raio hidráulico não é adequada. E aí, Manning, um irlandês, tá? 120 anos depois, descreveu melhor essa relação com raio hidráulico, e aí surgiu a sua equação, semelhante à equação de Chezy, mas com esses termos um pouco diferentes, nesse expoente 2/3, e apareceu aqui o termo 1 sobre N. Esse N é justamente o coeficiente de rugosidade, ou seja, se o seu canal for de gabião, ele tem um valor, se seu canal for de grama, ele tem outro valor, se seu canal for de concreto, ele tem outro valor, se for uma calha de PVC no telhado, tem outro valor, tá? Então, nós costumamos utilizar no Brasil essa equação no formato com a equação da continuidade, que é igual a R a 2/3 sobre N, raiz quadrada de S. Esse termo AR 2/3 sobre N costuma ser chamado de fator de condução ou condutância hidráulica. Então nós temos aqui geometria envolvida no processo, gravidade, rugosidade. Quanto mais rugoso, menos vazão ou menos velocidade. Tá? Então é isso. A gente continua no próximo vídeo tentando explicar melhor o sentido do coeficiente de rugosidade de Manning. Obrigado.